Fala pessoal, saudações para todos vocês que estão assistindo, bem-vindos a mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast, o podcast que traz para você sempre um conteúdo interessante do universo do iGaming, dos jogos, das apostas, dos jogos de cassino, das apostas online, enfim, tudo que está por trás do label iGaming, como a gente costuma chamar. Estamos aqui novamente com a bancada completa, embora com o Vitoldo no modo home office podcaster, mas tamo junto também. Vitoldo, um abraço para você. Hoje vou começar saudando você aqui. Fala, Ricardo, tudo bom? E aí, Alê, hoje um convidado, cara, divertido. Devo ter aí com ele somado aí uns 180 painéis espalhados em quanto é canto do mundo aí, seja virtual ou físico. Bate-papo hoje vai ser bem legal. Obrigado. Vai, Alê. Fala, galera. Mais uma vez aqui, reunidos, muito obrigado. Realmente temos um convidado ilustre entre nós, já ganhador do prêmio do BIS, hoje BIS Sigma, mas BIS Awards, acho que foi a primeira ou segunda edição, e é uma figuraça, né? Carimbado, né? Em todos os eventos, o cara tá em tudo. Parabéns pela trajetória e obrigado por vir. Joia, parabéns para nós que conseguimos trazer um convidado desse quilate. Direto da África do Sul, chegou ontem, o cara não é brincadeira. Não tá nem ajustado no fuso. O que é isso? Estamos falando do Tomás Carvalhais, nosso amigo, nosso colega de indústria. Prazer ter você aqui. Você é o convidado do início desse projeto, é o episódio 5, temporada 1, sempre quis falar isso. Temporada T1 e 5. E é um prazer para a gente receber você aqui, Tomás. Um abraço para você. Bem-vindo ao Brazilian Lounge Podcast. Obrigado, Magri. Satisfação imensa estar aqui. Estou muito, muito impressionado com a qualidade desse projeto, com o objetivo dele. Também quero saudar o nosso amigo Vitoldo Hendrich. Realmente a gente já falou junto várias vezes. Participamos de várias festas ao redor do mundo. O Vitoldo é muito querido para mim, assim como o Magri. Magri, o grande sucessor, né? O campeão atual do iGaming Professional of the Year BIS Sigma, né? Primeira foi a Natália Noggs, na verdade. Foi a Natália, é verdade. Ela levou dessa vez de novo. Eu confundi se era o segundo. Isso. Depois foi eu, e agora grande Magri. Também saudar o nosso querido Ale Valente, The Boss. Às vezes eu falo Silvio Santos, né? Porque tem muita pegada Silvio Santos. Mas é uma satisfação imensa estar aqui. Para mim, obviamente, que é importante a gente debater, falar do negócio, mas eu me sinto literalmente entre três grandes amigos aqui, três velhos amigos, se eu posso falar, né? Velhos não, estamos todos indo nessa direção, mas veteranos, hein? Veteranos, hein? É um prazer. Também conheço o Magri há bastante tempo, desde a época lá de afiliação em outras empresas, etc. Então, para mim, é muito bom estar aqui com vocês. Valeu. Olha que legal. Antes de mais nada, você que elogiou a qualidade do programa. Primeiro, então, um agradecimento à nossa produção, Calma Produções, que está aqui garantindo essa qualidade, viabilizando tudo. Mas o projeto em si só acontece, esse episódio só chega para vocês aí que estão assistindo a gente, por causa do apoio dos nossos patrocinadores. Então, fazer um grande agradecimento para eles. Online EPS, nosso patrocinador master. A Super Afiliados, nossa patrocinadora também, empresa de afiliação. A EBAC, a empresa de jogo responsável. E a iGaming Media, mídia especializada do setor. Esses são os nossos apoiadores. Um grande agradecimento para todos eles. Muito obrigado por apoiarem, fazerem esse projeto decolar e tornar possível esse show que a gente oferece para a nossa audiência. É isso aí. É isso aí. E quem sabe a gente traz mais alguns aí. Nosso amigo aqui também pode começar a ajudar, né? Tá circulando o mundo todo. Gosto da ideia. Pode trazer, a gente precisa. Todo o apoio. Porque você falou do conceito do Brazilian Lounge. E esse conceito, quando a gente começou a desenhar, era um negócio de, vamos pegar a conta, rachar entre empresas X, Y, Z e pelo menos a gente viabiliza. Beleza. Fizemos isso na ICE, foi a estreia. A revista mesmo, essa que a gente hoje tem já na terceira edição, vai imprimir a terceira edição, era para ser uma brochura. Então a ideia mesmo era, vamos fazer o stand, vamos colocar a galera para repartir o custo e a revista virou de uma brochura uma revista. Sempre com essa pegada de vamos compartilhar o custo e vamos criar um ambiente. Porque ninguém
que participa vive disso. Mas todos se beneficiam de uma forma estratégica. Exposição. Não é? Não, e todos, olha, você viu, na AS, aqui também, na BIS, né? E agora na SBC Barcelona, SBC Miami, Sigma Malta, nós teremos o stand. E ele vira um ponto de encontro, ali é neutro, todo mundo chega, marca encontro lá, é muito legal. Então, agradeço o elogio. Foi com carinho que criamos até agora tudo isso. Perfeito. Exato. E aqui vamos fazer no estilo lounge mesmo, estilo sem uma pauta definida, sem estresse. Você é um convidado daqueles que a gente pode anunciar de várias maneiras, dependendo da época. Hoje a gente sabe que você está focado num projeto que é o Vai de Bob. Você foi o responsável pela implementação da marca. Eu acho isso sempre muito interessante. Entre aspas, num termo mais popular, gente para tocar, a gente acaba sempre achando gente que faz a marca decolar do zero e continua se mantendo na gestão, é um negócio diferente. Então, a gente pode atacar, eu te apresento assim, então a gente pode começar atacando esse tópico, né? Como é que está sendo essa jornada, como é que você vê essa questão? Não é a primeira marca que você lança, né? Eu lembro da Amuleto Bet, que eu achei um lançamento formidável também, do conceito da marca, nome da marca, estratégia. Então, é uma coisa que você tem experiência acumulada de mais de uma, né? Para poder falar. E o nome da marca Amuleto Bet, eu lembro que você que criou, era meu né? domínio. Exato, ele criou tudo, do zero. Obrigado, Magri. E obrigado, Ale, também pelas palavras. Obrigado pelo carinho aí nas palavras. Sim, essa é a minha paixão. Né? A minha paixão, de fato, é a realização, é a fundação de novos negócios. Eu sempre fui, o meu perfil profissional, ele sempre foi de desenvolvimento de negócios, né, de business development, de realmente pegar o problema ou o que um investidor ou uma marca busca no momento e fazer acontecer. Eu conto com um networking fantástico, incluindo a Levi, todo, você, na parte de afiliação, na parte jurídica, parte de payments processing, e isso facilita muito o trabalho. Né? Eu já trabalho nesse setor há algum tempinho, fazem não tanto quanto vários de vocês aqui, mas há 12 anos. Trabalhei com a Betway na África do Sul, que foi onde eu comecei, na verdade, com o grupo Wintech. Depois disso, fui para a Betmotion, né, onde me enviaram para o México também para fazer acontecer a Betmotion lá na Cidade do México. Depois trabalhei com a Léo Vegas. Nessa época que eu me aproximei mais do Vitoldo, né, porque teve um evento no Rio de Janeiro que o Vitoldo organizou lá na Barra da Tijuca, onde tinha algumas celebridades, algumas autoridades políticas lá presentes. Foi um evento muito interessante. Então eu lembro com muito carinho desse começo meu também em participação em eventos, e foi nesse evento que o Vitoldo organizou lá na Barra da Tijuca, no Rio. Se eu não me engano, foi 2019, acredito. Depois fui trabalhar com a Hero Game, né, para lançar a Amuleto Bet, que de fato era um domínio meu. Né, eu tenho um hábito, não sei quão saudável e inteligente mas de comprar domínios que eu acho que vão servir de propósito de real estate, né? Como se fosse, você investe naquele terreno, deixa ele lá, pode ser que ele vire alguma coisa ou não, hoje ele não vale nada, daqui 20 anos um domínio pode valer alguma coisa. E nessa o diretor da Hero Gaming me abordou e falou, olha, eu estou gostando do que você está fazendo aí no México, eu estou vendo, com a Léo Vegas, e eu quero que você faça algo parecido. Não tenho nada, só tenho uma licença curação para te dar. Você faz tudo. Aí eu ofereci o domínio Amuleto Bet, fizemos lá uma joint venture e lançamos a Amuleto Bet. Não fomos o primeiro. A primeira casa de aposta a fechar com o clube de futebol, acredito que foi a NetBet, através da Lu, né, que fechou, que foi a primeira casa de aposta, eu acho, patrocinando um time de futebol no Brasil. Salvo engano. Esse caso aí, aliás, ele é bem maneiro. Eu acho que depois a gente podia destinar, não sei se hoje ou em algum momento, mas destinar aí uns 10 minutinhos aí, ou 15, para falar o histórico, porque ele é o histórico dos anúncios de time de futebol, de como isso tudo começou. A gente vê do jeito que tá, mas não tem ideia do como começou, né? De onde veio isso tudo, é verdade. Exato. Se eu não me engano, Vitor, me corrijam aqui. NetBet foi a primeira, né? Estampar. Não, teve Tomás, eu acho que Winner. A Winner foi um controverso, acho que foi realmente Winner o primeiro. Play. Winner Play no Corinthians. Eu era parceiro da Federação Paulista por ocasião do trabalho que eu fazia na Sport Radar.
Eles chamaram a gente, estavam cheios de problema e deu um problema. Esse operador acabou não cumprindo o contrato. Não quero explorar muito, a gente não tem todo o detalhe e o podcast é aberto, mas foi mais ou menos isso. E aí a gente teve os contratos da casa de apostas via Sport Radar, que eu intermediei, foram na mesma época que a NetBet. Tanto que a gente via isso como a única, vamos dizer assim, concorrência que a gente teria para fazer isso daí. Sim. A Stadium também fechou muita coisa naquele começo, ou pelo menos negociou muita coisa, era uma marca que também estava bem ativa, mas esse foi, vamos dizer assim, o pontapé inicial. Foi isso. E eu, inspirado nisso, vimos uma oportunidade no Atlético Goianiense, né? Fui a Goiânia, me receberam muito bem, o presidente do Atlético Goianiense, o Adilson Batista, né? O senhor Adilson Batista me recebeu muito bem. Fizemos um acordo, né? Tivemos uma temporada de parceria. Depois disso, eu passei a trabalhar com a Vai de Bob, né? Que é o desafio atual, onde eu continuo atuando. Ô, Thomas, me diz uma coisa, cara. Assim, o que tem de diferença, em especial o que é positivo, o que é negativo, cara, de você trabalhar com um gigante, tipo uma Léo Vegas, ou a Vai de Bob, que é um projeto que você pegou embrionário ainda. Correto. Porque, assim, da minha maneira de ver, né? Quer dizer, o gigante tem recurso pra caramba. Sim. Seja financeiro, seja técnico, seja o que for. Sim. Mas você movimentar um gigante, cara, Correto. é difícil, Correto. tem muita inércia. Correto. Já o projeto embrionário, ele é leve. Sim. Mas ele é leve e falta recurso. Tenta fazer uma análise disso aí pra gente aí, cara. Perfeito, Vitoldo. Eu só teria que falar amém para tudo que você falou. Mas assim, como você deixou aberto para mim, é exatamente isso. Trabalhar com a Léo Vegas foi fantástico. Me abriu muitas portas, me ensinou bastante. Porém, por ser uma corporação gigantesca, né, uma entidade sueca com licença em vários mercados regulamentados, o desafio que eu tinha era conseguir que as coisas fossem aprovadas, mesmo dentro de uma estrutura MGA, para fazer marketing no Brasil, porque tudo que era ideia inovadora, conceitual, tinha que passar pelo legal team, depois tinha que ser mandado para o board, né, e o board tinha que aprovar. Nesse processo eu perdia 3, 4 semanas. E nesse processo nessas 4 semanas eu perdia a deal. Né, uma deal que me era apresentada, uma oportunidade perfeita para apresentar a Léo Vegas no Brasil, em coisas que na altura eram inovadoras, novas, a gente acabava perdendo por isso. Então existiu muita frustração da minha parte por isso, por mais que, sim, recursos tinham de sobra, tecnologia Léo Vegas é inovadora em tecnologia, é de vanguarda. O pessoal realmente sabe o que está fazendo, mas a dificuldade era essa. E além de trabalhar com a licença MGA, que foi se tornando cada vez mais restrita ao longo dos anos, né, com relação a mercados emergentes. Mas a Léo Vegas está bem até hoje. Agora, trazendo isso e comparando com um projeto mais embrionário, eu particularmente prefiro os embrionários. Eu prefiro trabalhar onde eu tenho a liberdade de executar o plano que eu acredito ser a melhor, a estratégia que eu acredito ser a melhor. Obviamente que eu não sou o senhor da razão, mas acredito que ao longo desses anos eu adquiri sim experiência no Brasil e em alguns mercados de Latam para saber o que funciona e o que não funciona. Método de pagamento, afiliação, estratégia de marketing, público-alvo, demográfico, dados demográficos, propensidade de jogo. Então tudo isso faz parte da minha estratégia quando eu vou lançar e, executar a estratégia de uma marca. Num projeto embrionário, Vitoldo, eu tenho muito mais facilidade de executar essa estratégia. Com certeza, a dificuldade passam a ser outras, né? Recursos, às vezes você não é tão exposto a oportunidades novas quanto um gigante pode ser, porque quando aparece uma oportunidade nova, pensam primeiro nos gigantes. Então, a dificuldade, os desafios são um pouquinho diferentes. Você tem razão. Quando você traz, por exemplo, uma operação gigantesca, como no caso da Léo Vegas, e a oportunidade que chega para você, chega para mais 10. E, às vezes, o que é entre embrionário e gigante, que já está mais capitalizado. O cara, então, está capitalizado, está com apetite de startup, ele vai lá e pega. Sim. E isso a gente vê toda hora, né, acontecendo. Sim. Agora, no setor... Você quer ver um negócio ali? Isso é um troço que eu tiro o chapéu pro Gelf, cara.
Tá difícil falar Gelf, né? Sempre foi Tá Gelf, difícil. cara. Pô, não sei porquê. Eu tenho que depois pedir desculpa a ele, cara. Mas tudo bem. Que eu tiro o chapéu para ele pelo seguinte: quando a Luciana começou, que ela destravou isso daí lá atrás com a NetBet no Maracanã e depois aquilo se desdobrou para time de futebol. Cara, lá em 2018, fim de 2018, iniciozinho de 2019, ela conversou com um cara e levou um projeto para um monte de operador, cara. Que era o projeto do Ibis. E, cara, pô, nessa de que, não, vamos aprovar, vamos debater o assunto, vamos conversar, e como o Thomas falou, vai para o Liga, vai para isso, para aquilo. Aí essas empresas, as grandes, muitas delas têm departamentos de marketing que são ligados no mundo inteiro, e aí tem uma agência que é global, que toma conta disso, não sei o quê. Desculpa. Ninguém nunca aprovou o Ibis, cara. Meu irmão, vem o Gelf, Betson, abraçou o projeto, e, meu irmão, foi um sucesso absurdo. Eu posso estar enganado, cara, mas eu acho que num dado momento o Ibis foi o 4º time de maior engajamento no mundo em rede social. Vitor, esse projeto é fantástico. Eu até tô sabendo agora. Não, eu esqueci de falar disso quando o André estava aí. Ele foi o convidado. Sim. Eu até não sabia tanto que tinha sido via Lu, mas eu vou te falar, é muito mais que o patrocínio, é uma estratégia de comunicação. Não, então, aí que tá, não foi via Luciana. Ah, tá. Todos aqueles para quem ela ofereceu, ou negaram ou não responderam. Sim. E aí vem, cara, por fora lá alguém entregou para o André. Sim. E o negócio foi, mas não foi através do meu irmão. Que pena. Teve uma outra agência. Mas a Betson tem pelo menos aqui no Brasil, ele tem um pouco mais de liberdade. Por ser sócio da operação, Sim. ter uma coisa assim na brasileira, do Jockey Club, uma coisa, ele tem um pouco mais de liberdade e acaba conseguindo passar as coisas mais fácil. Eu vi no seu caso com o Léo Vegas, realmente era bem difícil. Nós tivemos um deal muito bom com a Léo Vegas por bastante tempo, entre superafiliados e Léo Vegas, e foi difícil passar, porque nós exigimos um contrato e tal, então realmente dificulta um pouco. Agora, na cara do startup, bateu, o cara já decide na hora, Exato. Pum, tá ali, né? Peguei. Isso aí é uma vantagem, mas também tem a questão de onde eu vou botar, né? Você tem que escolher qual jogo ou qual batalha que eu vou brigar, porque haja dinheiro, né? Ainda mais com a coisa toda inflacionada, hoje em dia você tem percebido. Quem começou há uns anos atrás percebe que hoje tem coisa que é inviável, não fecha a conta, né? Faz sentido. O que não sei quão sensível é esse tópico, mas eu acho que a gente deve abordar também. Eu tenho acesso às cotas de patrocínio, coloquemos assim, né, ao preço das cotas de patrocínio. Obviamente que eu entendo que agências precisam ter a sua margem também, né? Não estamos aqui todo mundo precisa ganhar, denegrindo, mas Sim, você levar disso para 4, 5 vezes o preço do patrocínio, isso é minimamente errado, deixemos assim, né? Então foi isso uma coisa que eu percebi também, adicionando a essa análise aí, porque o preço que eu paguei, que a gente pagou a AmuletoBet para anunciar Master no Atlético Goianiense, foi menos de 5 vezes o que me foi oferecido por uma agência para o mesmo patrocínio. Então, assim, acho que tem que ter essa consciência também, sabe? Não é porque é um setor novo que a gente vai explorar geral. Estamos sendo explorados. Esse é o grande... E também a galera brigando demais, briga. Aí aquela coisa toda também demonstra um desespero, né? E foi nessa que, muito bem colocado pelo Vitoldo, e eu também concordo plenamente, toda vez que eu troco uma palavra com o Gelf, para mim, Gelf, né? Eu realmente falo, rapaz, esse negócio do Ibis foi algo incrível que vocês fizeram, algo inovador. Eu sei que ele deve estar cansado de ouvir elogios sobre esse projeto, realmente, assim, todo mundo fala disso. Mas foi algo incrível. Ele com a agência, não sei se eu posso mencionar o nome da agência aqui que a gente está conversando. Você pode mencionar o que você quiser. Agência Bold, né? Foi eles que Bold, fizeram Isso, obrigado. Eu tentei lembrar o nome da agência e acabar fazendo aqui tem que dar o crédito para os caras. Os caras são incríveis. E a gente está conversando com eles porque eu quero algo inovador assim, pro Vai de Bob no momento.
Vamos fazer mais do mesmo? Vamos, porque o básico é necessário, né? Você investir em tudo que é posicionamento de marketing, posicionamento de marca, afiliação, CPA, revenue share, etc. Mas eu também quero algo inovador, não copiando o que o Guelph fez com o Betson, mas inovador nesse quesito, parecido com isso. E eu gostei muito do que a Bold fez, a gente está, inclusive, conversando com a Bold. Né, 3 menções, eu acho que já vale pedir patrocínio. Águas Lindóia também, se quiser patrocinar a gente aqui. Lindóia é pertinho de casa. falei. Né? Então, pronto. Já eu falei que eu lembro de um que eu assisto, que ele mostra qualquer coisa, ele sempre fala assim, ó, tipo, sei lá, o cara tá cozinhando, mostra uma faca Tramontina, patrocina nós, Tramontina. Então, patrocina nós aqui, Lindóia, Bold. Isso, e eles estão bem presentes em eventos, viu? Eles estavam na Sigma, inclusive. Né? Eu lembro quando eu vi, eu achei parecido com aquela comunicação do Guaraná contra a Coca lá nos anos 90. Foi um negócio assim muito, muito impactante, diferente. Não era do mesmo jeito que a agência lá do Nizam não usou só um comercial de televisão para fazer uma propaganda do produto, ela usou para falar da marca de um jeito diferente. Esse do Ibis foi diferente. Não, foi legal. O senhor Thomas, negócio é o seguinte, nós temos aí, infelizmente ou felizmente, que interrompeu um segundinho, você mencionou algumas pessoas importantes e falou o nome Flávio. Certo. O que te lembra isso, Ricardo? Me lembra que em 20 minutos o mundo muda muito. Em 20 minutos você fica desatualizado se você não fizer um catch-up das notícias. Então, nessa marca agora de mais ou menos 20 minutos do nosso bate-papo, nós vamos chamar aqui o nosso top 7 de notícias da semana. Uma notícia para cada dia da semana. A cada semana tem um episódio. A cada episódio tem um apanhado geral das notícias. É o Flavinho, nosso companheiro, que faz isso daí. Top 7 de notícias oferecido pela Bet7k, trazido para vocês pelo trabalho dos nossos provedores de notícias de mídia, iGaming Brasil, Games Magazine Brasil, Games Latam e BNL Data. Flavinho, é com você. Olá, Ricardo Vitoldo, Ale, meu grande amigo Thomas Carvalhais, que bom tê-lo aqui conosco nessa edição do Brazilian Lounge Podcast. Eu sou Flávio Figueiredo, estou aqui para apresentar o Top 7 da semana. Suspeita de manipulação de resultados no Campeonato Boliviano gera anulação de todos os jogos. A suspeita de manipulação de resultados no principal campeonato de futebol do país gerou um efeito dominó nas partidas já disputadas. Por isso, o Conselho da Primeira Divisão do Campeonato Boliviano resolveu suspender todos os confrontos realizados nessa temporada. A Federação de Futebol da Bolívia anunciou que solicitará a permissão da Comebol, entidade responsável pelo futebol da América do Sul, para promover uma competição relâmpago. A bancada evangélica está se articulando para tentar barrar na Câmara o texto que cria uma taxação que regulamenta as apostas esportivas no país. Para o deputado Silas Câmara, do Republicanos da Amazônia, o jogo é a mesma coisa que droga, registrou a coluna Painel da Folha de São Paulo. O texto, enviado pelo governo no fim de julho, tem urgência constitucional e começou a trancar a pauta a partir do sábado, dia 9. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende que os cassinos online sejam incluídos no projeto de apostas esportivas. A Blaze entrou com uma liminar na justiça para que o site da casa de apostas volte ao ar. O documento de 18 páginas, assinado por 2 escritórios de advocacia de São Paulo, que estão representando a empresa de apostas, argumenta que o bloqueio dela no Brasil, abre aspas, significa o encerramento das atividades da empresa que possui mais de 25 milhões de usuários cadastrados no Brasil, que ficarão impedidos de resgatar seus créditos na plataforma. Fecha aspas. E diz mais, abre aspas de novo, a Blaze sempre se preocupou em possuir um alto nível de profissionalismo e transparência com seus clientes, o que fez com que se tornasse um dos principais nomes do mercado de apostas online. Fecha aspas, afirma a defesa em um trecho do documento. Na liminar, os advogados solicitaram o reconhecimento da ilegalidade da decisão da Justiça de São Paulo. A decisão colocaria o site principal da Blaze no ar novamente e ainda transferiria o caso para Brasília. Dubai pode ser a Las Vegas do Oriente Médio? Interrogação. Conhecida pela arquitetura ultramoderna e luxuosa, vida noturna agitada e atrações turísticas entre as mais espetaculares do mundo, Dubai é um dos destinos mais populares e desejados no Oriente Médio. No último domingo, dia 3, a agência de mídia estatal One deu uma notícia que pode fazer com que os fãs de pôquer coloquem o local em seu radar. Segundo a agência
foi criada a Autoridade Reguladora Geral de Jogos Comerciais, órgão responsável por desenvolver uma estrutura regulatória para uma loteria nacional e jogos comerciais. O processo de legalização dos cassinos e jogos de azar na região já vem evoluindo há algum tempo. As leis locais, comumente atreladas à religião dominante, proíbem cassinos juntamente com outras formas de jogo. Contudo, a projeção é que isso mude em breve, já que, segundo estudo estimado pela Bloomberg, se os Emirados Árabes permitissem o jogo, poderiam gerar receita adicional de 6,6 bilhões de dólares por ano. Já vimos esse filme, né? Fazenda negocia taxa menor para bets. Projeto deve incluir outras modalidades. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negocia com o relator do projeto da Lei das Apostas Esportivas na Câmara dos Deputados, Adolfo Viana, uma taxa menor que 18% para a cobrança de impostos das empresas. Esse é o número que prevê a medida provisória. Em negociação, está um mínimo de 10% e um máximo de 18%. Ou seja, algo entre esses dois valores que seria cobrado sobre a receita bruta das empresas de apostas. Haddad se reuniu com o relator do projeto na última segunda-feira, no prédio da Fazenda, em Brasília. O encontro não estava previsto na agenda oficial. Segundo o interlocutor da pasta, Haddad ouviu as ponderações e mostrou disposição para chegar a um entendimento comum entre o que o governo deseja e o que o Congresso vai encaminhar. Também entrou na pauta a demanda por uma redução no valor total da taxa de autorização para o funcionamento das empresas, que até então estava sendo articulada em 30 milhões de reais. Nevada Gaming Control Board informou que os cassinos do estado geraram 1,4 bilhão de dólares em receitas de jogos em julho. Isso representa um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior. Só Las Vegas Strip gerou 834,9 milhões de dólares, um aumento de 7,9% em relação ao ano anterior. Vamos aos números detalhados. Os slots representaram 891 milhões de dólares. Jogos de mesa e cartas, 513 milhões de dólares. A receita das apostas esportivas, 25,3 milhões de dólares. O estado arrecadou 95,7 milhões em taxas. Isso representa um aumento de 5,94% ou 5,37 milhões de dólares em relação ao ano anterior. O rapper Drake afirmou ter perdido 500 mil dólares ao apostar na vitória de Israel Adesanya para manter o título dos médios no UFC 293 nesse último fim de semana, em Sydney, na Austrália. Adesanya foi derrotado por Sean Strickland. O franco-americano venceu por decisão unânime após dominar os 5 rounds. Na cotação atual, a perda é estimada em 2 milhões e 400 mil reais. O retorno seria de 4 milhões e meio de reais. O rapper é conhecido por suas apostas. Ele já faturou 828 mil dólares depois de apostar no Denver Nuggets, que venceu a temporada contra o Miami Heat. 525 mil dólares na vitória dos Chiefs no Super Bowl. 3 milhões e 700 mil dólares em uma aposta combinada em uma noite de UFC em julho do ano passado. Enfim, podemos dizer que o Drake é uma montanha-russa sem freio quando o assunto é apostas. E esse foi o Top 7 da semana, e depois dessa eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, Flavinho. Aí foram as notícias do nosso Top 7, trazido pela Bet7K, oferecido também o conteúdo pela iGaming Brasil, Games Magazine Brasil, Games Latam e o BNL Data. Sempre bom fazer uma atualização, pessoal. Temos sempre temas interessantes rodando pela nossa indústria, ainda mais nessa época, né? E é legal que o Flávio faz realmente um apanhado geral. Ele é um dos fundadores, ou o fundador, né, de um dos portais de notícias, o iGaming Brasil, mas ele pega de todo mundo, né? Ele já conversou com a galera, BNL Data, Games Magazine, Games Latam, ele vai lá, pega uma notícia e outra. O que mostra, mais uma vez, a neutralidade aqui, Brasília Lounge, o conceito é esse. Eu tenho muito respeito pelo Flávio, né? Tanto como amigo, né? Ele é um profissional, um jornalista competentíssimo para mim. Ele apura de uma forma assim que, inclusive, ele já me usou para apurar notícias, eu nem sabia que estava sendo apurado. Ele, Tominhas, o que está acontecendo aqui? Eu contei
Nada contra, jornalista trabalha assim, né? Claro. Quando vê, já tá tudo certinho. Ele só não pode botar a fonte em alguns momentos, né? Às vezes ele tem que Mas omitir. eu tenho muito respeito, muito carinho por ele também. Abraço, né, para o nosso grande Flávio Figueiredo. Esse negócio de se trabalhar aí para algumas empresas, a gente eu acho que conhece todas elas, né? De contato pessoal, né? E a sua experiência a Betmotion teve um lance bem legal com o México, não foi? Na Betmotion? Sim. Pô, traz um pouco pra gente de como é que foi entrar no mercado mexicano, porque o Brasil, muita gente que vai passar por aqui vai falar de Brasil e tal, mas você entrou no México, quebrou a fronteira. Sim, foi um desafio, né? Na altura era o Vitor Arias, que cuidava da expansão de negócio da Betmotion, com a Patagônia também. Patagônia. E o pessoal da Betmotion, né, eu estava trabalhando com uma outra marca na altura, estava morando basicamente em Montevidéu, e estava querendo um desafio novo, né, então o pessoal da direção, através do Vitor, veio e falou, não, a gente quer mandar você para o México, para a gente testar as águas. Né, porque a gente sabe que o México é um mercado regulado, né, regulamentado, mas tem dificuldades para fazer essa regulamentação de fato funcionar. Mas você foi lá fisicamente? Fui fisicamente. Viveu lá tudo? Sim, inclusive trabalhava do lado do Hugo Baumgartner. Ah, sim. Que o Hugo morava lá e tinha um escritório. Verdade. Né, da RCT, né, RCT. Acho que ele estava lá trabalhando com a RCT, fazendo lá os negócios dele, com o pessoal mais de land-base, que o negócio dele sempre foi mais land-base. Então, por ser muito amigo da Betmotion, montou um escritório no WeWork, lá na região central da Cidade do México, né, CDMX. Inclusive, adorei morar naquela cidade. Foi um dos melhores lugares que eu morei. Polanco? Polanco, que chama? Tem uma região de business que região, mas não era lá o nosso escritório. O nosso escritório era na Avenida Interlomas, algo assim. Mas foi bom. Foi mais para a gente testar as águas. A princípio, a gente optou naquela altura, a gente optou por lançar a operação antes mesmo de aplicar pela licença, para ver como ia ser. E é desafiador demais. Porque, basicamente, assim, Caliente está em todo lugar. Caliente manda no México. Literal. Aí você tem outras marcas que também têm uma presença forte, né? Mas o que a gente lançou, né, como produto de aposta esportiva, jogos com gerador aleatório de números, etc., outras modalidades de aposta, funcionaram bem na altura. Obviamente que o nosso desafio era conseguir posicionar o marketing enquanto o processo de licença era contemplado e eventualmente aplicado. Jogos da própria Patagônia hoje, salsa, né? Isso. Tá. Isso. Toda a plataforma, basicamente, que a gente tinha na altura, que tinha muito sucesso, inclusive no Peru e no México, a gente basicamente pegou uma cópia do site do Peru, deu uma modificada, uma tropicalizada lá, o termo favorito do Alê, e lançamos no México. Teve o sucesso dentro do que era possível, enquanto o trâmite de licença era contemplado, etc. Depois de ter ido para o México, eu fiquei 4 meses no projeto, e depois a Léo Vegas me abordou e eu acabei indo para Léo Vegas. Te roubou, literalmente. Tirou você de dentro. Eu não vou falar que eu não gostei de ser roubado. Assim, é uma sensação. Você se sente uma estrela do futebol. Imagina, você tá lá, o Messi, tô lá jogando no Barcelona, que é um time bom, né? Um dos melhores na altura. Chega um PSG e te oferece um tanto de milhões a mais. Você fala, poxa, isso é importante. É bom que eu já estou agora anotando qual é o seu salário. Um pouco de milhões a mais. Vou mandar um abraço pro alguns Hugo, milhões a mais. Mas foi isso, Ale. Foi positiva a experiência. E Vitor, do México, você conhece alguma coisa também, né? De processamento lá. Você sabe que não é muito fácil, né? Cara, lá o negócio é meio embaçado, cara. A gente está com a empresa de processamento de pagamento lá. A gente tem um business partner lá que é mexicano. É advogado do México. Aliás, o grande negócio quando você vai para uma outra jurisdição é tu juntar com um advogado local, né, cara? Porque ajuda os caminhos muito, né? ajuda demais. No fundo, foi um pouco do caminho que o Denis e o Steve fizeram quando me chamaram aqui para a IPS, né? Um advogado local, entende de tributação. Eu já tinha trabalhado para um amigo deles, irmão, numa história, cara, bizarra. Qualquer hora a gente vai ter que separar aí uns 15 minutos para contar isso daí, mas eu tinha trabalhado lá para um amigo deles, aí me indicou como advogado,
o desenrolo de conversa foi bom e a gente acabou fazendo a sociedade, né? Então, assim, você juntar com um advogado local, alguém que você possa confiar pessoalmente, alguém que você possa confiar comercialmente, e ainda tem algum entendimento de como é que as coisas funcionam, ajuda muito, cara. Mas o México realmente é embaçado, cara. Não tá simples, não, sabe? Agora, curioso, Thomas, você falou do Hugo. Eu conheci o Peter pelo Hugo. Eu fiz o caminho inverso, cara. Foi lá numa Ruegos Miami, que tinha lá aquele charuto e tal. Aí o Hugo veio, cara, deixa eu te apresentar, amigão meu, mais de 20 anos. Nossa. E tal, porque eles já trabalhavam juntos com isso daí, né? Sim. Se eu não estiver enganado, o Landbase do Hugo utiliza a tecnologia, ou utilizava a tecnologia do Peter, não era um negócio desse? Aí o Peter veio do Landbase, né? Na época que tinha bingos no Brasil e tal. Ele foi um dos players aí no mercado. O Hugo também tem uma história relacionada a isso, do grupo dele, vamos dizer assim. Que, aliás, em novembro, eu vou estar com o Peter lá em Cascais. A gente podia fazer esse episódio, eu e ele de lá e vocês daqui, cara. Podia. São 2 bons nomes para nossa lista de convidados. O próprio Hugo. O Hugo já me foi 2, 3 vezes recomendado, já está na lista. Não, até porque o Peter eu já tinha falado com ele. Não, já tinha falado com ele, da última vez que eu estive com ele. Ele falou, pô, vai ser um prazer, a gente até brincou. Meu irmão, vamos fazer aqui na Marina, vamos botar uns barcos não. Eu quero entender esse negócio, porque o Peter foi para Cascais, agora depois foi o Luiz Felipe também, que mora ali perto, mora em Oeiras, que é do lado de Cascais. O Felipe está em Oeiras. E agora está o Vitolo lá em Cascais também. Eu acho que isso aí é o seguinte, é o reverso da colonização. Portugueses, queridos amigos, estamos invadindo sua praia. A colônia contra-ataca, não o império contra-ataca. A colônia contra-ataca. A colônia contra-ataca é muito bom. Mas eu não tô em Cascais, Thomas. Mas vai com frequência. Não, vou com frequência e tal. Até ficar. A Daniela, minha esposa, tem cidadania portuguesa. Meus filhos também. Bom. Então, a gente tem não chega a ser um pé fincado lá. Mas tem um vínculo, botou um grampinho lá, né? Pendurou um grampinho lá. Então. Vocês acreditam que o único país da Europa que eu nunca pisei foi Portugal? Todos os outros eu fui a trabalho, quase nenhum passeando. É o único. Eu tenho uma curiosidade enorme. É gostoso, todo mundo gosta. Não, nem vá. Não. Engorda pra caramba. Puta lugar pra comer. Não, melhor não. O que engorda são as câmeras. Nós nunca falamos isso. Essas mas câmeras como aqui engorda não essas câmeras? Calma, produtora. Câmeras que emagreçam os nossos participantes. Ou então tem que botar lá o disclaimer. Esta, que nem no retrovisor, esta câmera engorda muito. Boa, pessoas. Gostei. People in camera look fatter than they are. Eu já vi isso aí. Muito bom. Vamos colocar. Eu ia fazer só um comentário sobre o México. O que eu tenho do México, para mim, é um país curioso, porque é um país de massa que nem o nosso. É um país que tem um desenvolvimento interessante por estar próximo dos Estados Unidos, mas em várias coisas ele está bem atrás da gente. O mercado digital, por exemplo, eu considero isso. O de mídia. Eu lembro que eu fui para lá muito por causa de mídia. Teve uma época que a Sport Radar tinha uma divisão de vender dados para mídia. A mesma coisa que ela fazia para os operadores, ela tentou fazer para mídia. E naquela época eu cuidava de tudo do México para baixo, América Latina. Nossa, eu cheguei lá imaginando que era um Brasil melhorado, era bem diferente. Tem muito brasileiro que vai para lá fazer mídia digital e de lá entra com uma posição muito privilegiada pela experiência aqui no Brasil, pelo tanto que lá está subdesenvolvido nesse ponto. O Vitor estava falando sistema bancário também. Fica a dica aí para os brasileiros. Bancário, cara. Não, o sistema bancário brasileiro às vezes realmente me surpreende em relação a alguns países, inclusive europeus, né? Fica também a dica aí, senhores europeus, venham para cá aprender com a gente. Temos o Pix. Cara, o nosso sistema bancário, cara, eu acho que eu arriscaria dizer que é dos mais avançados do mundo, cara. Sim, de fato. Eleito, realmente, não Pode é falar, brincadeira. antes do Pix, o TED e o DOC já tinham impressionado muita gente com a tecnologia que a gente teve naquela parte. Há muitos anos atrás, muitos anos antes do Pix. Não, de fato. Legal, uma experiência de México é algo que pra gente ainda não tinha. Mas e aí, o jogador lá é difícil conquistar, é difícil
quebrar a barreira do cara estar na Caliente e só pensar em Caliente, ou tem alguma possibilidade de algum brasileiro, por exemplo, se aventurar? Olha, eu recomendo, pelo que eu vi, agora tenho visto mais ainda, as empresas que estão indo para lá já estão indo logo depois de pleitear a licença, né, e ter a licença subsidiada, porque de fato, assim, o que acontece no México é que você nem consegue uma licença só para operação online oferecida pelo governo. Você tem que ter uma parceria com a operação Land-Based, sendo que hoje o governo já nem concede mais. O presidente López Obrador, faz menos uns 2 anos, 3 anos. Mas você entra no esquema de sublicença de um master. E aí você paga X. um valor, e Tá. você paga um revenue share do seu DDR. Ótimo. E é isso, você passa a ser legalizado através da licença que já foi De alguém, a licença dada para uma válida de operação alguém, land-based, mas não é uma licença sua, né? Não é sua. Não Sim, vai ter sim. teu nome lá. Você tá trabalhando com esse operador land-based que pode oferecer lá um subsídio de licença para quantos eles bem entender. Mas licenças novas o México já não oferece. Quantos eles bem... Não tem um limite? Não tem limite. Ah, não tem limite. Ah, que legal. Agora, licença nova o governo já não emite mais. Quanto ao público-alvo, era mais jogador que tinha alguma insatisfação com a Caliente, porque todo mundo é impactado pela Caliente primeiro, não tem para onde correr. A nível de aposta esportiva, cassino, todo mundo vai ser impactado pela Caliente. E lá no México também tem cassinos físicos, né, bem presentes também. E preferência, hein? Tipo, futebol, a Betcris faz muito trabalho lá. Sim. E não é bem no futebol, né? Que eles fazem os esportes americanos e tal. Tem bastante beisebol. Beisebol, né? Jogam Pois é. bastante no beisebol. Tem uma influência basquete, nos Estados Unidos, isso. lá mais Impressionante, forte que em né? outros países. Não, eu via muito campo, né, na quadra, campo de beisebol, Campo de nas beisebol. escolas que eu ia, né, o pessoal jogando beisebol. Então, assim, a cultura esportiva é um pouquinho diferente do que a gente vê na América Latina. E jogos de cassino? Cassino, na altura, Não. assim, era normal, né? Era jogo de Normalzão. slot, não via nada fora do comum. Não existia ainda os Crash. adventos, os aviators, mine. Crash Games. Shooting, crashing, shooting, Mining. Pô, é legal, né? Porque a gente imagina, enfim, eu não tenho realmente um contato direto com a América Central e tal, então eu não... A América, tipo, do Sul eu ainda tenho um pouco de noção do que é preferência daqui e ali, mas a América Central para mim é incógnita, né? Beisebol, por exemplo, imagina, eu não faço nem ideia como se joga beisebol. Pedrão que manja, né? Pedrão teve aí, Tivemos manja o Pedrão tudo aqui. de o beisebol. Pedro teve aqui e falou de beisebol. É o Porra. esporte favorito dele. É Impressionante. algo engraçado que na América Latina você não vê muito isso. Mas olha, na Colômbia, que é parte da América Latina, América do Sul, né, coloquemos assim, você não vê muito na área continental da Colômbia. Eu também morei em Medellín 3 anos. Mas você vai para San Andrés, nas ilhas caribenhas ali, que faz parte da Colômbia, eu não via ninguém jogar futebol. Só via campos de beisebol também. Eu vi um na Marginal esses dias. Tem um. Tem, né? Tem eu um. passei lá, vi uma É galera uma jogando beisebol. comunidade japonesa. Sim. Eu sei disso porque bacana. um abraço pro Dr. Bob, é o veterinário do meu cachorro. Ah. Ele é o chefe, ele é oriental, ele é o chefe da delegação lá. Ele é o treinador da seleção brasileira, alguma coisa há muito tempo lá. E é aquele campo que eles usam. O beisebol aí em São Paulo é jogado pela comunidade japonesa, né? Japonesa, Exatamente. pois é. Exatamente. É. E isso que você estava falando, Tomás, o reverso também eu noto. Eu não sou fã, não acompanho muito, mas no passado, ok, eles eram aqueles americanos clássicos, Baby Ruth, Joe Jackson. Hoje os nomes são todos hispânicos. José Canseco, esses nomes vêm todos. As estrelas lá, os craques do cenário lá, tem tudo origem Nome caribenha, hispânico. colombiana, pelo que eu vejo lá. Interessante, né? Porque pra gente é É. tão distante. Pra né? gente é um Beisebol, esporte zerado. Puxa vida. Tirando essa comunidade que a gente tipo, falou. A comunidade. bem Ale, eu fui um dia visitar o campus de uma universidade. É muito impressionante quando você vai ver o campus de uma... E não estou falando nenhuma dessas hiper, super, Harvard, MIT. Foi uma universidade lá na Flórida, porque, sei lá, tava hospedado perto, tive curiosidade. Os estádios dos ginásios são inacreditáveis, né? São vilas olímpicas. E aí eu lembro que eu fui no de beisebol pequenininha, arquibancada. Eu falei, por quê? Aí o americano me falou assim, porque o jogo é chato de ver ao vivo. Falou assim, por isso que é pouca gente. Falou assim, é muito longo. tipo os um outros, cricket, sim. né? Os Um outros são um negócio longo. evento. Mas o cricket ainda dá bastante público, hein? O cricket, Índia, Inglaterra. África do Sul. África do Sul, é verdade. Rugby, cricket.
Impressionante, né? A Argentina também, falando em rugby, tem um... É o único país da América Latina que tem uma representação, Tem que uma- tem força no tem rugby força, na exatamente. elite, né? Porque outros países têm equipes de rugby profissional, mas não consegue competir com a França. Não, como a não, não, Inglaterra. mas tem, né? Tem, Pelo é. menos. Mas assim, a Argentina presença, é uma né? coisa que não dá para entender, né? Já é um tema mais cultural do que do setor de apostas, mas Eles são meio por que ingleses, que a Argentina, né? Ah, É por por quê? isso? Você acha? Sim, não. É? Eles tinham Harrods. Bom, não vou entrar em detalhes. Eles são mas argentinos, eles são meio ingleses, tomam ingleses, chá. bem italianos. Um inglês italiano. O- Mas é o interessante argentino é o o seguinte. presidente deles falando que aqui, índios, né? Lá vieram de navio. O argentino possivelmente gosta de rugby, porque aquele pessoal que foi banido do futebol, entendeu? Por Encontrou no violência. rugby. Encontre-se encontrou no aqui. rugby. Lá eles não tomam cartão para fazer o que eles fazem. Não, eles ganham exato, até não, aplauso. Então, o cara ele consegue Elegant jogar com mais Violence. liberdade. É o, Elegant violence. Elegant Violence é o slogan do rugby. Isso é Exatamente. incrível isso. E aí, Vai de Bob veio agora mais recentemente para você, pegou um desafio ferrado, né? Não é fácil, porque tem um parceiraço de mídia, Sim. isso deve travar algumas outras vertentes de aquisição, etc. e Sim. tal. Mas eu percebo que você conseguiu destravar muita coisa já, né? Tem sido um processo, né? Um processo de aprendizado para ambas as partes. A gente tem sim um parceiro de marketing de bastante força, bastante peso no meio Jovem Pan, para midiático, quem não sabe, jornalístico o Jovem do Pan é Brasil, um sim, o parceiro Jovem Pan, que estratégico. começou né? conosco, né, Sim. como sócios, né, entraram com a parte da mídia, e o outro sócio entrou com a parte da plataforma, a Sport Tech, né, então essa é a joint venture, basicamente. E tem sido um aprendizado, né, porque nós somos o primeiro parceiro fixo, como caso de aposta da Jovem Pan também, e a questão que o Ale falou é uma questão muito verdadeira, né, porque foi depositado na Jovem Pan uma expectativa muito grande de entrega de base e conversão, né, em troca de compartilhamento de receitas, etc. Então, assim, tem sido um aprendizado, né, a gente tem muito apreço pela Jovem Pan, a gente tem trabalhado junto já há quase 2 anos já. E sim, Ale, obrigado pelas palavras também. Quando a gente abraçou o projeto Vai de Bob, ele era bem mais embrionário, com bastante dificuldades, bastante desafios técnicos, e conseguimos elevar bastante o patamar da Vai de Bob. Ainda tem muito trabalho a ser feito. Aí vem uma pergunta, já que você mencionou a questão da joint venture e tal, né? E a gente vê em alguns outros países do mundo, por exemplo, ESPN acabou de anunciar lançar o site deles de aposta, FoxBet, SkyBet. Por que uma joint venture escolheria um nome diferente do que algo mais óbvio? Não precisaria ser Jovem Pan, mas poderia ser Jovem Bet ou qualquer coisa. PanBet é legal, hein? Vou registrar esse para mim. PanBet. Se é que ele já não pegou o domínio. Ele falou que ele gosta ele é um disso. viciado. Não, igual, putz, eu tenho esse E eu vício. perdi, falando nisso, Ale, eu perdi um domínio assim super. Eu realmente dei bobeira recentemente. Perdi um domínio que seria ótimo, mas tudo bem, mesmo? acontece. Eu tenho um amigo que agora registrou e está vendendo. Quem quiser comprar, fala aí com... Bom, não vou falar quem que é, que eu quero ganhar essa comissão. DrexBet. Drex, essa nova moeda digital, e que está aí, né? Sim. Não sei como é que vai funcionar exatamente, mas DrexBet. Eu não participei na concepção do nome na altura, né? Eu entrei basicamente quase 1 ano depois da marca. Mas não te deu uma curiosidade de tentar saber Me por deu, que não fez? Eu perguntei e falaram que foi um brainstorming tá. de lançar algo que fosse... Porque no momento, se hoje já tem tantas, no momento tinha, mas nem tantas quanto hoje, muita casa de aposta sendo lançada. Então o slogan deles é, na dúvida, vai de Bob. Então, mas esse Quem Bob é o Bob? Brasil? Não, é Brasil on Bet. Bet on Brasil. Aí acabou ficando confuso, porque o que é a marca? A marca é Brasil on Bet ou vai de Bob? Aí eu fiz um trabalho aí de estruturação, meio que de limpeza, porque a nossa identidade de marca é vai de Bob. Obviamente, a gente teve considerações para eventualmente ver se vale a pena mudar o nome da marca ou não. A decisão foi por não mudar.
mas foi um processo que eu também fiz bastante perguntas em cima do conceito de marca, mas, querendo ou não, colou. Né? O pessoal gosta. Vai de Bob. Né? O pessoal gosta, é diferente. E você sabe que eu gosto muito desse conceito, a gente já viu por aí em outros, enfim, em outras marcas, né? Vera John, antigamente, para quem aí é mais antigo, né, no mercado, Carlos Poker, Maria Bingo, Frankenfred, né? Tem algumas marcas que realmente usam muito bem a ideia de colocar um nome. Caliente, eu adoro a marca da Caliente. Você falou uma vez para mim isso. Não faz, é curto, tem algumas coisas também mais difíceis de você conseguir, é curto, é fácil, e não usa é pronunciável, bet, né? é pronunciável em várias línguas, não usa o bet, mas te dá a ideia de que o negócio tem uma excitação, entendeu? Sim. É tropical. Eu acho... Eu sou tão tropical, né? Me parece um negócio caliente. É verdade. Sexy. Muito bom. Gosto também do caliente. Se você for... Sabe uma coisa que eu penso, agora fora do nosso tópico, mas o bet vai ficando tão saturado, alguma coisa bet, e é tão fácil, tão difícil de digerir o apostas ou alguma coisa que faz relação. Acho que a gente precisava criar um termo. Eu lembro quando, por exemplo, a moda era fazer perfil no Twitter ou em alguma rede social, aí o cara veio lá com o termo 1000 grau. Aí abriu, é como se você liberasse uma outra fase. Aí veio, sei lá, Flamengo 1000 grau, Corinthians 1000 grau, Palmeiras 1000 grau, e aí era um perfil novo que botaram um termo que falava que era legal, o conteúdo vai ser legal, entendeu? Mas vocês lembram, o Vitor estava junto comigo aqui, o Pedrão trazendo o esquema como surgiu a nomenclatura trader, né, para disfarçar o apostador, de certa forma, porque o trader é uma coisa e os caras começaram meio que se apropriar desse termo para diminuir o impacto de eu sou um apostador, não, eu sou um trader. Trader nada, você é um apostador, ou para o apostador, né? E o bet também, a galera acha que não, bet é natural, neutro, bonitinho, e aposta. Quer ver um negócio interessante sobre essa questão do bet ou da aposta? Lá atrás, cara, quando as TVs ainda eram reticentes para receber esse tipo de aposta, em uma delas, cara, eu sou colega de associação do diretor de uma TV, né? E a gente sentou junto uma vez, ele é diretor lá, trouxe um gerente, e a gente, cara, sentou na Urca, começamos a tomar um chopp lá, e a gente começou, cara, a rascunhar os do's e os don'ts, que seria uma espécie de cartilha do que eles iam aceitar ou não quando eles dessem o passo na direção de aceitar em TV aberta patrocínio de casas de aposta. E naquela ocasião, assim, para começar, a gente nunca teve uma definição legal do que pode ou o que não pode, né? Mas, bom, vamos tentar ficar dentro daquilo que os países regulamentados têm, vamos ver o que é o melhor padrão de mercado e tal. E aí tinha assim, vamos evitar falar em aposte aqui. E aí começou um monte de coisa. Era palpite, não sei o quê. Né? Exato. E aí quando não pode falar aposta. Pô, mas peraí, o nome da casa tem aposta no nome, pô. E agora? Né? E agora, como é que vai fazer? Não, então essas vai poder. Mas e o cara que se chama Bet? Ele não vai poder falar em aposta? Aí, cara, foram meses conversando de como é que ia fazer para abordar isso daí. Porque como não tinha nenhum tipo de regulamentação, o troço era ainda meio que embrionário. E tinha o receio de que, se você falasse aposta em TV aberta, fosse dar algum engasgo com o governo. Entendeu? Então, cara, foi uma construção interessante. O raciocínio do drible atrapalha muito. A gente tem que, quando você tem que raciocinar para driblar, vou ter que disfarçar, atrapalha muito. Sim. É tão mais fácil quando você pode usar as essências e ponto. Entendeu? É por isso que a regulamentação faz falta, né? Se você olhar lá atrás, a NetBet anunciava a NetBet.tv, né? Sportingbet.tv. Todos faziam passaram nessa esteira. E nessa esteira veio todo mundo. Por quê? Não estou anunciando a casa de aposta, não. É um site que fala sobre estatísticas, não sei o quê. Até hoje aparece lá no rodapé. Este site não é um site, não envolve dinheiro, não sei o quê. Tem um escritinho lá. Eu consegui emplacar Vera John, porque numa rede de televisão,
porque a gente colocou Veranjon, domínio já, Veranjon.grátis, recriamos, e aí eu conectei inclusive com os jogos da Patagônia, do Peter e outros também, a gente conectou tudo numa plataforma, fez um site de jogo sem dinheiro. Eram pontos, eram moedinhas que você ganhava. Play money, eles falam. Era uma coisa, um play for fun. Dinheiro fictício. Não é pay for fun, play for fun. E a gente fez, então, esse modelo grátis, né, ponto grátis, e conseguiu emplacar, foi bem antes de 2018, isso aí foi, acho que 2016, conseguimos emplacar, aí botamos um pouco na emissora, depois no digital, ficou lá banner e tal, enfim. Mas driblando o negócio todo, porque, enfim, interpretações. E antes do 2018 também estava mais difícil, né? Com certeza. Mas mesmo depois, Vitoldo, você está falando da marca, de como comunicar a marca. Mesmo assim, depois você não podia direcionar para a sua página de operação, tinha que direcionar para uma landing page, uma landing neutra, page, e aí coisa. você tinha uma perda enorme de retenção. Claro. Aquisição. Aquisição. Eu me lembro, eu tive essa mesma discussão, cara, com o pessoal da Disney, porque por conta de ESPN, entendeu? Tive essa mesma discussão com o pessoal de Facebook, com o pessoal de Google. Não vamos falar em apostar. Porra, o nome do negócio é XXX Bet, pô, XXX aposta. Como é que eu não vou falar em apostar? Talvez O nome por do isso que o troço. Pedrão está super agora envolvido no projeto apostaonline.com. Deve ser por isso. Ele é tão. É um retorno à essência já. Exato. E ele é sempre tão contrário a esse negócio de ficar dando voltinhas. Né? Aposta online. Mas Porra, é porque aposta. é poderoso, Ale. Presta atenção, eu não sou um especialista em marketing, mas às vezes, vamos lá, perfume, vai. Você vai lá, passeia no free shop, tem uma onda de embalagens fancy, nome, não sei o quê. Aí de repente alguém vai lá e põe um negócio que parece uma botânica com um label de químico, aquilo pega, porque aquilo é um retorno à essência, entendeu? Lelabo, tem uma dessa Lelabo na Inglaterra que estourou de vender. Exatamente. E é isso, Bebida, aquelas- mesma coisa, gin pra lá e pra cá, de Marrom, repente o cara né? vai lá e põe um gin clássico lá. Isso daí, eu não vejo a hora da gente eu passar acho por legal. essa cultura Exato. e voltar pra essência, Voltar poder pra botar um essência. nome, ou acha um nome esperto, que nem o Caliente, ou volta pra O essência. Caliente, Ah. uma vez você conversando comigo, eu nunca tinha parado para pensar. Fantástico, Eu sempre achei. fantástico. Fico sempre tentando fazer um exercício, qual seria um equivalente bacanudo assim aqui. Aqui eu não vou arriscar agora, não. Vai de Bob não é, hein? Vai de Bob é difícil. Teve que até um amigo aí criar uma explicação a respeito. Pois é. Meus amigos, vamos dar uma break aqui para falar dos nossos queridos Falando de marcas, vamos patrocinadores. falar de marcas, nossas marcas apoiadoras, nossos patrocinadores. Vamos lá, quase uma hora de bate-papo já. Muito obrigado para a Online IPS, nosso patrocinador master, método de pagamento, facilitador de pagamento, sempre importante e relevante para a indústria. Super afiliados, empresa de marketing de afiliação. De longe, a modalidade de marketing preferida da indústria e a que mais traz resultado. Então, super afiliados aí apoiando a gente aqui. EBAC, empresa brasileira de apoio ao compulsivo, empresa importante nesse cenário pré-regulamentação, para ajudar na questão do jogo responsável. E a iGame Media, que também é nosso parceiro de mídia, uma empresa que traz sempre para a gente as novidades do setor. Muito obrigado a todas as marcas que nos apoiam, que permitem que a gente faça esse bate-papo aqui, que está indo super bem, super bem. Ô, Thomas, a gente é tão à vontade aqui que a gente tem pouquíssimas fórmulas e constantemente, pela fluência do papo, a gente acaba atropelando. Tem uma pergunta, por exemplo, que a gente sempre faz, e a gente tenta trazer ela para o começo, que nem precisou, porque a gente já entrou batendo papo, que é como é que você realmente entrou para o setor? Tem sempre uma reunião, ou um contato, ou uma visita, ou sei lá, algum fator que te leva do zero, outside, de fora do mundo, para dentro do nosso universo. Qual foi esse evento? Qual foi essa questão que te trouxe para o mundo do online? O iGaming, perdão. Interessante. Boa pergunta. Raramente me perguntam isso, mas é uma pergunta interessante. Tem sempre histórias boas por trás dessa pergunta. Então, a gente sempre tem essa porque realmente traz coisinhas assim. Uau! Eu fui voluntário em tempo integral por mais de 10 anos. Na África do Sul, inclusive, foi a razão de ter ido para a África do Sul. Eu era voluntário numa ONG. A minha formação é como docente. Né? Eu sou professor de português e inglês. Fui para a África para fazer trabalho voluntário, então eu fui de filantropia direto para o setor da jogatina. Ganhotopia. Isso. Mas isso me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Na África do Sul. Você foi direto. Fui para a África do Sul. Filantropia para Jackpotopia. Aí, na altura... Mas e aí, como é que você... Pera, eu achei interessante. Você saiu
Como é que você foi para lá? Não, a gente, na altura, era apoiado por empresas e por instituições religiosas que apoiavam o trabalho que a gente fazia. Então aqui você já tinha um envolvimento Eu já era voluntário entendi. nessa ONG. Missões, tipo... Isso, essa legal, ONG chama Jocum, Jovens com Missão. É uma ONG bem séria, né? Tá. Então a gente foi fazer... Com missão, com não uma comissão. missão. Jovem com missão, Eu acho que né? virou Jovens com uma missão. Ele mudou rápido, rápido. mas no começo era com missão. Na verdade, eu pagava para trabalhar, basicamente. Imagino, claro, voluntariado é isso. E... O jovem comissão foi quando ele virou afiliado, né? Super afiliados tem um programa Jovem Comissão. Você vai ficar feliz. Nessa altura eu era casado, né? Eu tinha 22 anos. Fui para a África do Sul com a minha ex-esposa. Lá ela engravidou, né, do nosso filho, né? O Ethan, que tem 11 anos agora, mora na África do Sul. Só que a gente, na altura, pensou, poxa, nós dois, tudo bem, a gente consegue passar pelo que for como voluntário. Agora, com uma criança, já não é o ideal, né? A gente já não pode viajar, ser tão aventureiro quanto antes. Foi aí que a Betway, né, que tem um escritório lá na África do Sul, em Cape Town, a Wintec e outras marcas, Jackpot City, todas as marcas da Bell Rock Entertainment e da Palace Group, precisavam de pessoas que falassem português, inglês e espanhol para atender o call center, e o call center era justamente em Cape Town. Foi assim que eu entrei. Como eu fui um dos primeiros brasileiros a entrar lá na empresa, as oportunidades foram imensas para crescer. Aprendi CRM, aprendi VIP hosting, aprendi marketing, depois me promoveram a gerente de marketing do Jackpot City, depois me promoveram a gerente geral, como se fosse um market manager para todas as marcas para a América do Sul, Portugal e Espanha. Aí você já estava dentro, dentro. A Lupa, então, vai nessa oportunidade do call center da Betway. Como que apareceu? Correto. Como que foi? Como que chegou para você a informação que eles precisavam de um Portuguese speaking lá na África do Sul? Na verdade, eu procurei, né, um site de empregos que chama Gumtree. Eu apliquei para vários. Isso é bem famoso no UK também. Então foi o Ítalo. Ítalo. Foi o Baby, não foi? Como é que é o nome do Ethan. Ethan. Perdão, eu tinha entendido. É o nome do personagem do Missão Impossível. Exato, né? Ethan Hunt. Foi o Ethan que causou... Foi movido a querer dar um futuro melhor pro Ethan, que eu fui de filantropia jogatina. Movido ao Ethan. Mas você veio de uma base legal, isso é muito bacana. Com certeza. Inclusive na Léo Vegas, ajudei eles a criar as fundações do que hoje é uma fundação. Sim, eles têm uma... Que eles fazem trabalho na África do Sul. Foi eu que direcionei eles para a África também. Então tem um dedo aí. Que ano foi aquilo, então? 2019. Não, que ano que eu fiz a mudança? Essa mudança. 2011. A história, 2011. Isso. O Gustav A mãe do Ethan, ela é sul-africana? Não, brasileira. E mora lá. Mas eles ficaram por lá, né? Ficaram. E ela continuou trabalhando na Betway um bom tempo. Ela foi mais para um lado mais DevOps e continuou trabalhando com isso. E tá lá. Por isso que eu vou tanto para lá, né? É por isso que você está sempre lá. Exatamente. Na verdade, eu sempre quis saber por que você tinha um filho lá na África do Sul. Cara. Eu falei, cara, esse moleque foi mergulhar com tubarão e conheceu uma menina lá. Conheci uma tubaroa. Eu falei, cara, porque, né, assim, não é um troço trivial, assim. Não é trivial. A gente trivial. tá acostumado a ver. Foi para Flórida, né? Todo brasileiro vai para Flórida. Mineiro. Exato, Mineiro, né? Vai pra onde? O dia o cara falou que a Flórida é o novo Maranhão. É o novo Nordeste. Estamos invadindo a sua praia também, Flórida. Foi essa história. Muito legal. Que interessante, né? Muito missionário, o senhor Thomas. Olha só. Parabéns. O cara merece. Obrigado. Mesmo, né? Merece. Obrigado. Mesmo. Muito bom. Aí você foi para lá, tal. Bom, hoje é um grande nome na indústria, mas também foi através de muito suor, né? E na sua passagem, Betway hoje, inclusive, é parte daquele instituto com o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. O Guelph está lá, né, tal. A Betway era já assim muito restritiva, tal, ou eles eram mais flexíveis? Se eu me lembro bem, na altura, o foco da Wintec e do grupo nem era empurrar muito a Betway para o Brasil. A Betway, o foco deles era mais no mercado regulado, né? Tipo Reino Unido e outros mercados europeus. Eventualmente, eles passaram a ter estratégias para a Betway na América do Sul, porque era meio separado. Por mais que era o mesmo grupo, a gente tinha Bell Rock Entertainment, que as marcas principais eram Jackpot City Gaming Club,
A gente tinha TPG, da Palace Group, que era Spin Palace Casino. Spin Palace. E Buffalo? Que é forte. Buffalo Partners é o grupo de afiliação. Ah, de afiliação. Buffalo Partners Por é isso parte, que eu... mas você deve conhecer me lá familiarizei o mais. Andrew Stone, o senhor que hoje é CEO da Betway, Anthony Verkman. Ele era head da Buffalo Partners na altura. Entendi. O Borja de Castilho trabalhou, né? Foi meu mentor. Ah, é, Borjita. Quem me pegou pela Abraço mão... para o Borjita. Com certeza. Quem me pegou, inclusive, é convidado também no meu casamento. Claro, esse cara Quem é me fantástico. pegou Ah, ele pela vem? mão... Sim. Ah, O Borja foi meu gerente na África do Sul. Quem me contratou foi o Borja. Ah, é? E quem me literalmente pegou pela mão e me ensinou tudo de gambling e a pós-esportiva foi o Borja. Durante 5 anos ele foi meu mentor. Vasco Amigaço ele, né? lá do pessoal da 8 Room também. Não, olha, eu conheci ele numa situação... Conheci ele lá. Eu conheci em 2013 numa situação que eu não sabia nem como ajudar o cara. Saindo no aeroporto, foi fumar um cigarro, jogou, não sei como é que eles chamam lá nesse país, Rio de Janeiro, mas aqui a gente chama de bituca, jogou a bituca no chão, Gimba. multa. Como é que é? Gimba. Gimba, exato. Multa? Chegou, Porra, tomou a tu falou- multa Ele e tomou era multa? tipo sexta, ele não podia pagar, ele teve Banco do Brasil, e ele tinha que voltar, e ele não, ele ficou preso no Brasil 2, 3 dias a deixa mais. eu te falar, ele tomou a multa. Aí ele tomou a multa. Meu irmão, olha só. Eu era chefe do jurídico da Conlurb. Ah. A Conlurb é a companhia de limpeza pública aqui do Rio de Janeiro. E aí, uma vez, eu tive uma reunião lá com o pessoal e falei, cara, vamos criar um projeto aqui, cara, projeto Lixo Zero. Aí, o que você tem em mente? Irmão, não tô de brincadeira. Vamos criar aqui o Lixo Zero e tal. Aí, juntou o pessoal da procuradoria e falou, não tem base, não sei o quê. Aí, meu irmão, eu falei assim, cara, imagina o seguinte, a gente sabe quanto custa para pegar um papel no chão em Copacabana e fazer com que ele chegue lá na ETR, no destino final, para que depois aquilo ali seja reprocessado como lixo, certo? Certo. Bom, então se a gente sabe o quanto custa, eu sei o quanto é lesivo para o poder público aquele papel que foi jogado ali no chão, certo? Certo. Então, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos juntar a Guarda Municipal com o operador da Conlurb, eles trabalhando em conjunto, a gente passa a ter legalidade para poder ir lá e multar o cara. E assim, cara, nasceu o Lixo Zero numa conversa, a gente escreveu a lei, aprovou na Procuradoria, aprovou na Câmara. Meu irmão, eu fui um dos criadores do projeto Lixo Zero, que multou esse maluco aí. Borjita, querido. Ele culpado. Já sabe quem é, achou, hein? Borja del Castillo Ramírez. Amigaço. A minha máquina aqui, eu tenho os primeiros drafts todinhos do projeto. É melhor você não continuar, viu? Inclusive, ele vai ficar Ale, bem puto, ele é basco, e basco é um povo nervoso, vai acabar com você na porrada. Eu adiciono as minhas palavras ao seu abraço aí, porque, inclusive, para mim, ele é um dos caras que mais manjam de operação online, offline, aquisição. Agora ele trabalha com a InovaPay, né, método de pagamento, na América Latina inteira. Ele manja muito. Entendeu? Eu não sei se ele teve aqui. E ele, Pedro Schima, né, também tá lá. Isso. InovaPay. Aí a proximidade da H-Room, eu conversei com ele muito enquanto ele estava na InovaPay, eu consegui perceber o quanto que ele entende bastante do mercado. Pedro também, ó, puta que figura. Não? Se a gente conseguir trazê-lo para cá. Você conhece o Pedro? Não, Pedro Schima. Ele fala uns 32 idiomas. É um lorde, né? Ele é fantástico. Você conhece ele, Vitor? O Pedro Schima? Não, é fantástico. Não. Ele fala, provavelmente, até romanche que falam lá na Suíça. Sei lá. Não, ele morou na Suíça e tal. Então, é um outro nível de ser humano, né? Legal. Podia trazê-lo uma hora também. Põe na lista. Vamos botar na lista. Não, eu acho que ele já está na lista. Joia. Eu acho que ele já está na lista. A lista é para estar todo mundo mesmo que... Não, aí a gente vai... E quem não está ou pensa que não está, a gente tem o grupo. Se não tiver no grupo, manda e-mail, entre em contato, porque vai ser provavelmente analisado antes, porque a gente é bem criterioso. Gosto muito quando vocês falam de lista. Vocês sabem que de todo mundo que participa do podcast, eu sou o único cara que não tem nem a lista nem as datas. Né? Olha, aí é uma questão eu também não de tenho, organização sua. Eu menciono elas aqui, mas eu também não tenho. A gente tem as ideias da lista. Está compartilhado com todos, viu?
Tá Joia. compartilhado, é só olhar Não, no eu seu... sei, é porque eu sou um cara difícil de... O Vitor é raça, de chega WhatsApp. aqui, olha, é o Thomas? Pô, Não, Thomas, isso, é fácil. É. Ele não precisa nem Nos fazer... painéis também é assim com ele. Mas tá bom, funciona. Funciona, né? Cara, o pessoal dos painéis fica meio maluco comigo. Vitor, você vai falar o quê? Eu falei, eu não sei. Eu Mas o também. painel é amanhã. Mas o painel é amanhã. Então, pô, tem até amanhã para decidir. A diferença é se tem que ter slide ou não. Quando não tem, Ah. eu só me pego no título e pronto. Não, É. eu comecei a sofrer muito com esse negócio, uma pressão interna de ter que fazer o slide, não sei o quê. Até que... Aí eu comecei a fazer com muito esforço, 2, 3 dias antes, um dia antes, horas antes. Exato. E aí eu tenho um cara na equipe que é fantástico, o André Cruz. Ele fez um negócio que eu peguei, um rabisco. Ele fez uma apresentação que eu falei, pô, eu vou guardar pra vida toda esse template. É a inteligência natural. Aí profissionalizou. Viu? Na semana que vem, eu vou falar lá na CGS, lá em Florianópolis. Irmão, a menina da equipe tá atrás de mim aqui, Vitor, eu preciso do seu PowerPoint. Eu falei, mas eu não vou usar PowerPoint. Mas como é que você vai falar sem PowerPoint? Eu falei, cara, eu fui professor Tá no há cérebro. 19 anos, eu não falo com PowerPoint. Você sabe... PowerPoint me atrapalha, entendeu? Porque a pessoa olha o PowerPoint, fica esperando que eu vou falar sobre aquilo ali. E aí eu desisti de falar daquele negócio, vou falar de outro. Mas fica todo mundo prestando Você tá num outro mood, esperando. né? Você tá num outro Concordo. vibe, né? Aliás, Nesse eu momento. Somos todos aqui bem experientes em painéis. Painel, para mim, não tem que ter PowerPoint. A não ser que você vai ilustrar uma informação. Eu concordo. Painel é bate-papo. É. Keynote é outra você precisa coisa. botar lá Keynote é outra gráfico, coisa. sei Keynote, lá. quando é você palestrando, Sim, eu até gosto, Vitor, do Sim. slide, porque ele me dá um suporte. Eu não ponho um slide, ele é uma guia. É o roteiro que eu não vou estar Não, na mão. painel, acho que É. se eu usei foi Eu uma falo vez. sempre- me Se eu usei arrependi. também foi uma vez para mostrar, tipo, nessa figura que eu quero mostrar, aí você usa. Agora, o problema é quando você está dedicado e você vai no evento e assiste os painéis anteriores e quer pegar um gancho. Já aconteceu comigo que eu estava lá sentado, teve um gancho interessante das palestras anteriores, aí eu abri o computador e comecei a fazer um slide de novo, aí a produção ficou louca. Eu falei, ó, tô atualizando a como? Você vai entrar daqui a meia hora no próximo painel. Eu falei assim, mas eu quero usar uma informação desse painel aqui. Mas é assim, Sim. o negócio Magri. é dinâmico. Aqui, ó. Não, eu sempre tenho um papelzinho desse É, aqui. eu também. E- Acho que é o melhor, viu? Você vai tudo escrito, você vai olhar, tem um roteiro, uma seta que volta e tal. Quando tem que referenciar alguma coisa. Raramente eu mexo nele, fica no bolso. Até por isso eu faço coisas como eu fiz, do tipo não falar com o Gelf sobre o Ibis no outro episódio. De alguma Eventualmente- coisa passa batido. Eventualmente passa, acaba esquecendo alguma coisa. Mas, cara, se eu tinha 40 minutos para falar, irmão, falei 40 com o pessoal me pressionando que eu tenho que acabar. E um item ficou para trás é porque não fez falta. Mas não E tem aí, problema. Exato. Fica pro Esse- próximo. Fica pro próximo. O único problema, o único pecado pra mim é se você não atinge o tema. Por isso que eu falo, qual é o título? É esse, beleza. É isso. Eu posso deixar alguma coisa de fora, mas a gente falou sobre o tema. E desses que você participou de tantos painéis, eventos e tal, fala pra mim, qual que é o mais legal? Já começando o ping-pong. hein? Vamos começar o Vamos ping-pong? começar o Pode ser ping-pong, até um então. tema Ok. de ping-pong. uma Ping-pong pergunta já de é ping-pong. uma ladeira abaixo no nosso bate-papo, Tá porque a gente já certo. parte para uma etapa mais imediata. Vamos Perguntou, lá. respondeu. Vamos Mas lá, pode ping-pong. também, enfim, Não, eu quero ping-pong. explanar a sua resposta, não precisa Começa ser com restrita. começa pode ser. sacando, começa sacando. Vou Ale. sacar essa, É, então. Eventos, você fez parte de tantos, né? Ativo no palco, enfim, rodando, cuidando de stand, enfim, tantas participações. Qual é o melhor deles? Meu favorito até então é SBC Barcelona. Barcelona. Sim. Você acha que vai acontecer o quê? Desculpa estender a pergunta. O que vai acontecer com o nosso amigo Rasmus, que agora ficou pé da vida com Acho que não Clarion? vai acontecer nada, sinceramente. Acho que acho que ele tomou isso, conhecendo bem ele também, acho que ele tomou isso um pouco pro lado pessoal. Né? Eu, particularmente, não penso nessa questão, não sou assim, eu nunca fui assim. Obviamente respeito quem é, mas eu acho que essa questão territorialista a gente tem que conseguir vencer isso. Claro. Né? E até porque a gente não vai conseguir fazer nada a respeito disso. Não, então você está super certo. Vamos pegar aí, fazer um paralelo aqui. Antes de fazer o paralelo, vou exemplificar o que está acontecendo. Clarion fez evento em Barcelona antes. Sim, SBC chegou, fez evento. exato. Só que a Clarion fazia um eventinho e a SBC veio, consolidou, expandiu, estruturou, fez um mega evento. Sim. Certo? Porque a Com Clarion su- também estava fazendo dela num outro local. Exato. E Barcelona, SBC, tudo a ver. Sim. Tá? Agora,
SBC vem ao Brasil. Clarion, mesma situação ou semelhante. Clarion veio aqui, plantou sementinha desde 2013, muito bem plantado. Sim. Fizemos a BIS, 1, 2 edições, tentando, inclusive, parcerias com a SBC, nada foi para frente. Cedi espaço para os caras, enfim. E aí a gente consolidou. Eu acho que percebe-se pelo tamanho que virou o evento da BIS, Sigma, né? Com a Sigma. Com certeza. Com a Sigma. Pô, anunciou Sigma, os caras vêm pro Brasil também. Ninguém da minha turma lá falou, e agora o SBC? Imagina. Inclusive, estou tentando, já em vias de acontecer, uma parceria, Perfeito. porque eu tenho com Afiliados Brasil, com a SBC, se Deus quiser vai dar certo, antiga BF Expo, que é a COB Expo, né? Esse ano é COB Expo. Por que não? Não precisa brigar. Eu acho que o Rasmus devia, ao invés de fazer aquilo, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa junto. Eu promovo você, você me dá um stand, eu te dou um. Eu concordo. Não é? Não é no mesmo mês, não é na mesma cidade. É na mesma cidade, mas não é no mesmo mês, não é um período, Sim. né? Vocês que vêm para a SBC, tem um stand que vai falar sobre a ICE. Eu, sinceramente, assim, a nível prático, eu não consigo ver o impacto que isso teria. Para mim, até melhor. Até todo respeito, até prefiro Barcelona a Londres. Isso que eu ia te perguntar, do ponto de vista do usuário, óbvio. Do ponto de Sou vista britânico, do tá ponto de vista do público, acho que teve um impacto duplo aí. Perder a rotina de ir para Londres e ganhar a rotina numa cidade que você já iria. Uhum. Agora são 2 eventos em Barcelona Sim. e um a menos em Londres. Talvez aí tenha vindo a origem da revolta. Eles esperavam que fosse para um outro lugar, não para o lugar onde já tinha uma... Muita Você gente já sabe veio que falar que não vai. Quando eles fizeram aquela votação lá, que a gente votou sei lá, tinha Londres, Paris, Barcelona, Madrid, né? Eu escolhi Madrid, cara. Eu também, Vitoldo. Teria sido. Eu também escolhi mais... A experiência que eu tive em Barcelona não foi das melhores, como turista. Então, escolhi Madrid, que é uma cidade que eu me amarro. Se tivesse que sair de Londres, eu iria para Madrid, mas foi escolhido Barcelona. E eu acho que teria sido mais adequado também, viu? Esse negócio, Vitoldo, de fazer na mesma cidade. A SBC vai fazer no Rio. Sim, em março, né? Não é legal? Também. Em março, colado no nosso da BIS. Em Tudo março. bem. Aí é que tá, colado no nosso, mas a gente tem um diálogo, né? Eu tenho um diálogo com o pessoal da SBC rolando. Bom, tanto que Brazilian Lounge, para quem não está sabendo, fica a dica. Barcelona, estaremos lá. E Miami também, 2 eventos consecutivos da SBC. Também vou para Miami. Então, eu acho que isso é importante. Tem que estar junto, pô. Eu desde o começo da BIS aqui... Eu fico satisfeito pra caramba disso tudo daí, eu acho bem bacana esse protagonismo que o Rio de Janeiro tá readquirindo, né? Porque a gente tinha aqui cassino, era no Rio de Janeiro, era Petrópolis e tal, na época que o jogo acontecia livremente. Com a proibição, o Rio de Janeiro ficou conhecido só como lugar de contravenção, né? Em 2013 vem a Claro e faz o primeiro BGC deles aqui, né? Depois foi para Brasília e São Paulo, consolidou São Paulo, e aí os olhos do país acabam, financeiramente, negocialmente, é sempre São Paulo que a gente olha, né? O Rio de Janeiro, o cara perdeu esse protagonismo empresarial já há muito tempo, infelizmente. Né? O estado do Rio, se você olhar no histórico, cara, a gente tem 5 governadores em sequência que foram presos em algum momento. Então, assim, o Rio de Janeiro perdeu o protagonismo pela falta de seriedade. Mas aí o Thomas lembrou, em 2019, a gente teve esse evento aqui no Rio de Janeiro, que eu ajudei a organizar, foi um evento bem bacana, e parece que realmente as pessoas voltaram a olhar um pouco para o Rio, né? Então, a CGS teve o evento no Rio aqui no início do ano, a EGR Power Latam vai fazer aqui em novembro, aqui no Rio de Janeiro também. O Thomas falou agora, a SBC vem para o ano que vem, a CGS já disse que é o ano que vem de novo. Acho, cara, muito, muito bom para a cidade esse protagonismo voltando para cá. A gente tem uns eventos interessantes, cara, o Web Summit no Rio de Janeiro. Cara, evento brutal, gigantesco. Uhum. Então, assim, e da nossa indústria, Vitoldo, a EGR também. A gente tem conversado bastante com eles, tem já umas conversas agendadas já para desenhar a parceria entre BIS, Sigma e EGR. Eles costumam fazer muita coisa no Uruguai. Eu já participei, eu acho. Foi a primeira que eu participei? Foi o primeiro também, meu primeiríssimo. Não foi o primeiro evento, Sofitel, porque em Londres eu já ia muito, né?
tinha lá. Esse enfim. GR aí lá no Sofitel. Meu primeiríssimo foi na Ice, mas eu ainda tava assim, foi primeiro mês, vem aqui conhecer, era Esporte Radar Global, então eu fui pra sede e depois fui pra Ice. Não. Mas o primeiro que eu participei foi o EGR em Montevidéu. O primeiro que eu palestrei. Palestrei Vitão... Esse EGR em Montevidéu foi muito bom. Você estava aqui, o Vitão falou, buenas noches. Em plena luz do dia. 9 horas da manhã. Eu, Vitão e o Nicolás Ramuspe, os três ali, e de repente quebramos o gelo. Porque ele também não queria, nem o Nicolas. Eu falei, pô, mas eu vou sozinho? Eu não vou mesmo. Mas não vou mesmo. Ainda mais espanhol, não falo nada de espanhol, eu falo em português, eu acho. E esse pessoal que está fazendo os eventos aqui no Rio, a CGS, a EGR, eles têm me pedido ajuda aqui para entrar em contato com o fornecedor, com os suppliers, com os lugares, falar com o hotel e tal. Então eu tenho tentado ajudar da minha possibilidade, né? Mas, cara, acho que o Rio de Janeiro aí tem chance de voltar a brilhar para a nossa indústria. O nosso amigo Flávio Raimundo não ficou muito feliz. Talvez tenha tido uma rota de pouco sucesso porque não escolheu direito. Ele fez no centro do Rio, não sei aonde, mas ele fez o Afiliados Brasil. Ele chegou a fazer Nordeste também, não foi para frente. E o do Rio foi muito melhor do que o do Nordeste. Mas ele falou, cara, não faço mais, deu muito trabalho, problema com isso, com aquilo, tal, as pessoas... Eu não sei, tem espaço para fazer, bastante eu acho coisa, que a localização não estava legal. Cara, ele tinha que fazer num lugar que tinha, sei lá, não sei. Eu gosto da Barra da Tijuca, com apoio de um quiosque amigo do outro lado da rua. Como fez do outro lado da rua, não do outro lado da cidade, não, nem foi no começo do ano. Não, mas mas peraí, cara. A gente botou um quiosquezinho embaixo. Foi muito legal. Do Cristo Redentor. Foi muito cara. legal. Ficou bonito pra caramba. Mas o que teve de gente, especialmente de fora, falando assim, mas como assim o lugar é mais de 1 hora de transporte? Por que não faz aqui perto do hotel? No CGS. Todo mundo tava, o evento era no Hilton Barra, todo mundo estava no Hilton Barra e o quiosque era 1h30 e 2 túneis para lá da cidade. Pois fui eu que sugeri. Então a culpa aí, essa tá nos meus ombros, cara. Mas, assim, a ideia era, como tava muita gente vindo de fora, era ter oportunidade de mostrar um pouquinho do que é bacana na cidade, sabe? Foi pé na areia, foi pé na areia. Foi muito bacana. O ping-pong tá ficando tem que longo. arrumar uma maneira. O nosso ping-pong... Ele é assim, é livre. Aqui o negócio é assim. O primeiro set vai pro tie-break toda vez. Bom, eu já fiz essa daí, eu fiz. Jogo pra vocês aí. A gente tem umas clássicas, Tomás. Time do coração, que time você torce? São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube. Tá numa baita fase. Vai ser campeão de tudo. Bota a camisa de volta aí. Vou botar a camisa do Flamengo aqui de volta. Os dois fazem uma baita final agora. Não, que aliás, eu me lembro muito bem da gente conversando aí em São Paulo e vocês dizendo, com certeza o Flamengo vai decidir em casa porque vai ter 2 bolinhas. Uma bolinha escrito, 3 bolinhas. Uma escrito Maracanã, uma escrito Rio de Janeiro e uma escrito Flamengo para o segundo jogo da final. Né? Mas aí a gente comprou essa situação e tá tudo resolvido. Morumbi. A CPI da manipulação tá aí o pessoal acho que assustou um pouco. Nada, mas acho que vai ser um jogaço. Acho que os dois clubes estão em momentos diferentes e vão chegar com força total. Vai ser um jogaço. Você sabe, Thomas, quem é que está pagando as melhores odds lá no Vai de Bob? Se é o Flamengo ou São Paulo ou empate? Não vi, na verdade. Mas eu acredito que as melhores odds sejam com o Flamengo no momento. Não sei não, hein? Tomara que seja. Depois do sorteio, São Paulo. Se fosse as melhores odds para o jogador, eu digo, né? Que tá pagando mais. O Flamengo pagando mais, com certeza. O Flamengo pagando mais. Entendi, agora entendi. É isso que quiser com melhores odds. Porque o São Paulo vai ganhar isso, com certeza. Em casa, imagina. A primeira Copa do Brasil. O que você acha? Uns 2-0, 3-1 ou 7-2?
Não, eu jogaria, sei lá, talvez 2-1 pro São Paulo na final. Não, eu acho que dá uns 3. Porque o Flamengo também cresce muito em final, independente da fase. E Copa do Brasil também, o Flamengo cresce vai entrar bastante. desfalcado. Mesmo assim, joga com mais raça por ser final, entendeu? Joga Você acha que eu sei se vai entrar desfalcado? Ele acreditou, tá vendo? Não, eu não sei. Não, a gente não sabe. Não, eu não manjo nada de futebol. Se eu falo desfalcado ou não. O Flamengo talvez vá. Bem sério. Olha só, a gente vai resolver isso. O nego vai sair na porrada no vestiário. Antes isso do que eu jogo, ia falar. E aí eles vão entrar com mais raça. Com raiva, né? Aí faz um monte de falta, pênalti, aí a gente ganha o jogo nos pênaltis feio. Acho que o pessoal vai chegar bem, sei lá, o Flamengo assim não aceita muito perder também, não. Então tudo pode acontecer. Falando nisso, Igiar à parte, espero estar em novembro no Rio mesmo, Vitoldo. Mais precisamente sábado 4 de novembro. Mas não conflita com... Não sei, eu vou até checar as datas do evento. Miami? SBC Miami. Não conflita, mas a final da Libertadores está marcada para o começo de novembro no Maracanã. Isso aí pouco me importa o futebol, mas eu me preocupo porque tem os eventos que Brasília Lounge vai estar presente. Miami termina bem antes. Miami termina nessa semana, mais antes. Mas é próximo, né? Próximo. Tá bom. A princípio eu pensei que era bem em cima mesmo. Não, é na semana do SBC Miami, se tá certo. Eu não sei que data é o IGR. Se é mais pro meio, mais pro fim. Não, eles não seriam. Até porque no meio conflita com Sigma Malta. Eu acho não, a EGR é o seguinte: eu saio de Malta dia 19 então e a EGR é aqui dia 21. Então é depois de tudo isso. No fim do mês. Sorte é que é no Rio, porque aí eu venho direto. Mas para quem estiver lá em Malta vai ficar bem corrido. Falando em país, sai de lá, sai corrida no Rio. País preferido, Thomas? Já no outra bolinha do ping-pong. País preferido. Destination. África do Sul, Cape Town. A história que você contou já indicava isso. Com certeza. Tava lá ontem. Cheguei ontem, sim. Essa madrugada. Perfeito. E a modalidade, vai? Essa é uma outra pergunta que a gente sempre faz. Jogo que você mais gosta? Entrou no cassino, o que te chama a atenção? Blackjack, com certeza. Blackjack. Mesa de Blackjack. Black 21. Engraçado como algumas pessoas realmente têm uma paixão por Blackjack, né? Eu não vejo tanto. Eu acho legal. Mas roleta, pra mim, a bolinha, aquele glamour. Eu acho bonito também dice, né? Os de dados, mas não entendo nem como... Craps. Mas eu não sei, ou dice ou craps, né? Mas eu não faço ideia como joga. Eu não consigo entender o craps. Eu nunca parei pra olhar como se joga isso. Então, mas a da roleta, pra mim... Então, Blackjack. Baccarat, você manja alguma coisa? Não, é que você falou dos dados, eu pensei no Baccarat também, né? Que é de lançar os dados também. Não manjo nada. Também não. Também não. Esse eu deixo pro James. É o jogo que o James Bond jogava. Chemin de Fer. Exatamente. Interessante. Eu tenho uma história engraçada de Baccarat, cara. A primeira G2E que eu fui lá em Las Vegas, tinha um brasileiro lá que falou assim, não, porque Baccarat não tem mistério, é impossível não ganhar no Baccarat, porque eu descobri um método. Aí o cara, meu irmão, levou, tinha uns 15 brasileiros em volta, o cara, botou $1.000 na mesa, perdeu. Aí, então, essa daqui normalmente é para esquentar, para aquecer não sei o que e tal, para aquecer o baralho, botou mais 1.000, Meu irmão, em 3 minutos o maluco largou $10.000 na mesa. Hoje ela tem alguma coisa dando errado. O sistema falhou, hein, galera? E dissipou o grupo, cara. Pô, coitado, né? É como esses caras que acham que, eu tenho a estratégia infalível da roleta, pode comprar o meu robô que é garantido, 80% de greens. Cara, não olha, eu não posso criticar muito porque eu já tive um sistema chamado Spin Force, que ele usava essas, enfim, Martingale, é uma mistureba de coisas, e de fato, mas ele não era tão sofisticado também, vamos lá, ele não escolhia o número, mas se tivesse uma sequência aí de vermelho 6 vezes, ele começava a falar preto. É uma probabilidade, realmente. Eu acho é importante, é estatística, previsão, é risk management, né? Você tenta diminuir a sua margem de erro, mas ela nunca vai deixar de existir. Mas eu já vi acontecer, 9 vezes cair numa cor, uma sequência de 9 vezes. E aí, dobrando a aposta, é complicado. É complicado. Bom, Tomás,
estamos chegando no final, já depois desse longo ping-pong, depois do bate-papo. Você está vindo de uma viagem longa, vamos já partir para as considerações finais. Eu vou começar pelos meus colegas aqui para deixar você para o final. Da minha parte, eu só volto aqui depois para fechar o programa. Agradecer de novo nossos patrocinadores, Online IPS, super afiliados, EBAC, iGame Media, eles devem estar passando aqui pela tela para vocês conhecerem melhor as marcas. Obrigado mais uma vez por terem apoiado e ajudado a trazer esse episódio para o nosso público e esse projeto para a nossa comunidade do jogo. Vitoldo aí no Rio, obrigado por estar aqui virtualmente de novo. Mais uma vez, um prazer dividir com você o bate-papo. Eu que agradeço aí, Ricardo. Valeu, Alê. Thomas, sempre bom falar contigo. Hoje eu estou testando aqui, vamos ver como é que vai ficar isso depois. Ficou muito Agora legal. Tenho 2 câmeras, tá vendo? Olha lá. Tô trocando, vou virar streamer. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Pessoal, obrigado aí. Espero que gostem e até o próximo. Legal, obrigado, Vitoldo. Obrigado, Ricardo, e especialmente Thomas por vir aqui. Eu sei que foi um esforço grande chegar de viagem, já numa batida dessa, tá aqui com a gente. Eu realmente agradeço e desejo para você tudo de bom. Vai dar tudo certo. É isso aí, não é não? É isso. Vamos embora. Tomás, você. Eu que agradeço. Suas considerações, meu amigo. Agradeço muito estar aqui com vocês, né? Independente de ser um podcast, algo gravado, conversar com vocês, para mim, que seja numa mesa de café, é sempre um privilégio. Então, para mim, isso é o mais importante. Mas isso a gente tem oportunidade de fazer e tal. Mas sem a galera participar, aqui a galera pode participar. Por isso, mais honrado ainda por estar no podcast. A mim só me cabe agradecer pela confiança contínua, pela parceria, pelo trabalho. Contem comigo para o que precisar. Joia. Boa sorte, felicidades. Calma, produtora, valeu. E Vitoldo, produtor aí também, valeu. Nós tivemos 2 produtoras hoje, mas a Calma Produtora aqui, Produções, que ajuda a gente a fazer toda essa produção com qualidade. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Brazilian Lounge Podcast. Obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar, interagir, comentar se alguma coisa chamou a atenção e usar o que você aprendeu aqui. Se alguma informação chamou a atenção, usar da melhor forma. Podcast é gostoso de assistir, mas é melhor quando você consegue usar de alguma forma. Obrigado a todo mundo, um abraço, tchau, tchau. É verdade, valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal, abraço. Valeu, até mais. Tudo.